O telefone no mundo. Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que vivia nos Estados Unidos, é popularmente conhecido como o inventor do telefone. Podemos dizer que essa história começou na oficina de Thomas Watson, em Boston, nos Estados Unidos. Bell dava aulas de fisiologia vocal na Universidade de Boston quando começou a se interessar por telegrafia e a estudar modos de usar a eletricidade para transmitir sons. Ele cruzou seu caminho com Watson, que era um grande entusiasta de novas ideias e dedicava parte do seu tempo aperfeiçoando aparelhos elétricos. As pesquisas dos dois mudaram a história da comunicação para sempre. Em 1876, os dois estavam trabalhando em cômodos diferentes até que Bell derrubou ácidos corrosivos na mesa e nas roupas e disse: Senhor Watson, preciso do senhor, venha cá. Nesse momento, ambos perceberam o nascimento de um novo invento, o telefone. Graham Bell, alertado de que Elisha Gray, seu concorrente, estava tentando construir um mesmo aparelho, foi logo patentear seu invento. No mesmo ano, apresentou um novo aparelho na exposição do Centenário de Filadélfia. Ninguém estava muito interessado no telefone, até que ele recebeu a atenção de Dom Pedro II, imperador do Brasil. O imperador, curioso para saber como o telefone funcionava, escutou Graham Bell pronunciando Shakespeare pelo aparelho a metros de distância. No mesmo momento, Dom Pedro, surpreso, exclamou: Meu Deus, isto fala! A partir daí, a invenção tornou-se a principal atração da exposição. Era o sucesso batendo na porta de Graham Bell. Com o tempo, ele fundou a Bell Company, que tornou-se uma gigantesca empresa comercial dos Estados Unidos. Ainda assim, existem controvérsias em relação à invenção do telefone. Argumentos também apontam que um italiano chamado Antonio Santi Giuseppe Meucci é o verdadeiro criador. Enquanto pesquisava os efeitos das descargas elétricas no corpo humano, Meucci descobriu a possibilidade de transmitir sons por meio de cabos elétricos muito antes que Alexander Graham Bell ou Elisha Gray. Em 1854, o inventor italiano aprimorou sua criação e desenvolveu o primeiro sistema telefônico do mundo, a qual deu o nome de teletrofono. Em 1860, Meucci ficou de cama após um acidente de barco. Sua mulher precisava vender algumas patentes para seu marido recuperar-se. Nessa época, ela chegou a negociar um protótipo do telefone, o qual muitos dizem que Bell utilizou em suas pesquisas. Quando se recuperou em 1871, o italiano quis retomar sua invenção, mas não tinha recursos para isso. Então, fez seu registro temporário enquanto procurava investidores. Quando Meucci tomou conhecimento da patente que garantia a Bell a criação do telefone, o italiano foi à justiça para ter seu direito de criador. Porém, somente em 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos reconheceu suas contribuições para a criação do telefone. Após a invenção, o aparelho era muito caro e existia em poucos países. Além disso, os primeiros telefones comercializados em 1877 pesavam cerca de 5 quilos e funcionavam por um sistema conhecido como ponta a ponta, ou seja, um dispositivo para ouvir e outro para falar. Ainda em 1877, foi instalado no Rio de Janeiro o primeiro telefone do Brasil.
sendo um dos primeiros países a utilizar esses sistemas de comunicação. Em 1878, nos Estados Unidos, com o aperfeiçoamento do receptor de voz, instalou-se o primeiro telefone público. Entre 1884 e 1885, o sueco Lars Magnus Ericsson, dono de uma empresa de telefones na Suécia, coloca em prática a utilização do monofone, ou seja, uma peça só para ouvir e para falar. Esse é o nome da empresa que ele era dono. O monofone foi um fato considerado uma revolução industrial do telefone. Em 1892, foram desenvolvidos ainda para um restrito público que tinha acesso às linhas telefônicas os telefones domésticos conhecidos como pé de ferro. Em 1893, o padre Landel de Moura realiza com êxito, na cidade de São Paulo, as primeiras transmissões da voz humana em telefones sem fio no mundo. Em 1931, de olho no crescente mercado doméstico, a Ericsson apresentou seu telefone padrão Bakelite. Foi o primeiro nascimento do clássico, com seu formato copiado até hoje. A ideia de um sistema eficiente e fácil de comunicação entre telefones sem fio não era nada ruim, porém, as ideias não foram muito além da teoria e de pouca prática. A real história do telefone móvel, também conhecido como celular, começou em 1973, quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. Várias fabricantes fizeram testes entre os anos de 1947 e 1973, mas a primeira empresa que mostrou o aparelho funcionando foi a Motorola. O nome do aparelho era esse, que me perdoem, eu não sei falar, e não estava à venda, era somente um protótipo. O primeiro modelo que foi liberado comercialmente nos Estados Unidos foi esse daí, que eu também não sei falar, em 1983. A primeira geração da telefonia celular se iniciava com celulares não tão portáteis, tanto que a maioria era desenvolvida para instalação em carros e pesava em média 1 kg e tinha dimensões absurdas. Claro, era apenas o começo, sendo que a tendência era a redução do tamanho físico e o aumento das funções. Logo no início da década de 90, as fabricantes já estavam prontas para lançar novos aparelhos. A segunda geração não traria apenas novos aparelhos, todavia, também iria aderir a novos padrões de comunicação. O envio de mensagens de texto, os ringtones monofônicos e polifônicos personalizados, as cores no visor, câmera para imagens e vídeos, as imagens multimídia, reprodução de arquivos MP3, a internet, graças a Deus, e a tela touchscreen, por exemplo, compuseram o leque de transformações tecnológicas desde então. O telefone possui uma importância significativa em vários momentos da história, como por exemplo, eram utilizados na Primeira Guerra Mundial para promover a comunicação entre os comandantes e as unidades. Por meio do aparelho, era possível obter as coordenadas de seus inimigos. Além disso, era utilizado em missões secretas para o famoso grampo telefônico, ou seja, interceptavam ligações de outros lugares para obter informações sem que as pessoas da ligação soubessem. Essa era uma técnica muito temida pelo Garganta Profunda por passar informações sigilosas por telefone sobre o caso Watergate a 2 jornalistas que viriam a derrubar o presidente dos Estados Unidos. O presidente americano Kennedy teve em suas mãos a decisão de iniciar uma guerra nuclear contra a União Soviética durante a crise dos mísseis por meio do telefone. Utilizou o invento para comunicar-se com a União Soviética e evitar o início de uma nova guerra mundial, a partir da Guerra Fria. Ou seja, o telefone, desde sua invenção até os dias de hoje, continua revolucionando a comunicação e contribuindo para os momentos decisivos da história.